Fala galera, boa tarde. Meu nome é Isaac. Vocês estavam com saudade de nós? Eu e Euler já apresentamos há muito tempo atrás e dessa vez nós trouxemos um convidado especial que é o nosso amigo Vitor Gabriel. Nós vamos falar sobre treinamento e como ele é abordado em várias situações, tanto na hora de aplicar quanto na hora de fazer esse treinamento. E o Euler vai falar de uma maneira melhor para nós. Bem, primeiramente, todo esse projeto do podcast, que não só a gente, mas as turmas do curso técnico de segurança do trabalho da Escola Maria de Luca que estão fazendo, é para celebrar o Abril Verde, que é basicamente um mês que foi separado para abordar sobre essas questões de segurança do trabalho, celebrar e conscientizar os trabalhadores. Bem, como o Isaac falou, o nosso tema que a gente vai abordar hoje vai ser treinamentos, tanto das empresas como cursos assim que você faz online, entre outras coisas. E basicamente a gente vai falar um pouco mais de por que eles são importantes, como que eles podem ser aplicados de forma mais eficiente, quais desafios às vezes a empresa e os trabalhadores enfrentam na hora de aplicar e de aprender realmente. Então, primeiramente, para começar esse assunto, vou trazer uma pergunta aqui. Se você fosse o dono de uma empresa e precisasse treinar seus funcionários para alguma atividade assim que necessita o treinamento, o que você faria? Quais ações que você consideraria? Como é que você iria fazer? No meu caso, eu utilizaria uma forma de curso, seja ele online ou presente, ensinando uma aula teórica e mais futuramente ensinando uma aula mais prática para eles entender como que faz na parte mais prática mesmo, fazendo fisicamente. Entendi. Você, Vitor? Eu disponibilizaria 2 vezes ao mês com um curso EAD e o outro prático, na qual o curso EAD poderia ser online ou presencial. Eles escolheriam, contratarem um professor para dar tal treinamento e mostraria como é que funciona essa questão, o que eu preciso no treinamento e tudo mais, para poder desenvolver uma boa habilidade ali, uma boa reação dos trabalhadores. Entendi. Mas vocês não acham que essa metodologia aí já não é muito padrão, ela não é muito datada? Vocês não acham que poderia ser aplicado dinâmicas diferentes? Por exemplo, o uso de jogos de simulações 3D, realidade virtual, para aplicar esse treinamento? Eu creio que é uma ideia muito diferente, fora da caixinha, né? Usar jogos para poder aprender melhor, uma maneira mais divertida, como a maioria deve entender. Uma maneira mais divertida de você aprender tal situação. Tem até aquele simulador lá da Microsoft, que é de aviação, que basicamente simula um avião mesmo. Você consegue escolher as rotas, tem todos os comandos assim. Inclusive, tem até um caso de eu não lembro se era o motorista do avião, o piloto do avião, que ele passou mal ou que teve algum problema no avião, que um garoto que jogava esse jogo conseguiu controlar o avião e pousar todo mundo em segurança. Então, é realmente bem interessante essa metodologia. E você, Vitor? Bom, é uma metodologia muito importante, interessante, um bom ponto a se trazer, mas uma coisa que eu tenho a perguntar é, será que seria muito viável a empresa? Será que teria um bom custo-benefício para a empresa? Por exemplo, o óculos de realidade virtual seria um material meio caro para poder disponibilizar para muitos trabalhadores. Aí teria que fazer mais ou menos mais vezes por semana, se fosse mais vezes ao mês, entendeu? Eu creio que, na minha visão, se for uma empresa maior, uma empresa grande, eu creio que a empresa tem a capacidade sim de poder aplicar esses métodos de realidade virtual, essas coisas. Agora, para empresas menores, pode usar com computadores Sim. mesmo, que até os trabalhadores utilizam, usar maneiras de eles aprender com esses jogos. Claro que pode distrair o trabalhador, porque jogo sabe como é que é, né? Jogo distrai muita pessoa. Eu creio que isso daí poderia distrair o trabalhador, não? Teria que ter uma fiscalização ali para realmente verificar se eles estão aprendendo mesmo. E isso eu acho que abre até uma questão para o mercado empreendedor. Porque não necessariamente a empresa precisa desenvolver esses softwares de treinamento. Uma empresa pode se especializar na criação desses softwares e vender o software às outras empresas. Que eu acho que seria um novo mercado e também facilitaria o acesso dessas tecnologias para empresas menores também. Sim, eu creio que seja, tipo, uma maneira mais viável, né, de poder fazer isso. Tipo, uma empresa criar um método de jogo, de treinamento, para poder transmitir para outras empresas, vender isso. E a empresa acaba ganhando com isso também, né? A empresa que criou esse jogo de treinamento para vender para as outras empresas. Sim, seria
uma dupla via, onde vai ter uma recepção e a troca por dinheiro. Uma mão lava a outra, né? Uma mão lavando a outra, um ajudando o outro. Um precisa de dinheiro com a ideia ali, alguém que compra a ideia, e o outro precisa da ideia que o outro desenvolveu. Então seria uma boa para o mercado empreendedor. Seria um bom ramo para se começar a ter mais empresas, mais atenção. E como vocês achariam que a gente poderia facilitar o treinamento de temas mais complexos, mais difíceis, que a maioria das pessoas acaba tendo mais dificuldade? Por exemplo, em trabalhos que são muito perigosos, que precisam de muita atenção, como é que poderia facilitar a aprendizagem dos trabalhadores nesse quesito? Bom, podemos trazer exemplos de acidentes para ver o que pode ocorrer, o que não pode ocorrer, entendeu? Podemos Realizar estudos de caso, né? Estudos de casa, passar um treinamento ali mais aprofundado em tal área, por exemplo, a área de construção civil, que vem tendo muito acidente ultimamente. A gente pode trazer uma parte mais aprofundada desse estudo, entendeu? Esse treinamento. Na minha parte, eu creio que, tipo assim, no meu caso, quando eu vou aprender alguma coisa, eu gosto muito de ver vídeo para aprender Boa a situação. também. Então, eu creio que a empresa passando vídeos sobre tal acidente que aconteceu já, infelizmente acontece muito acidente. Então, a empresa utilizar esses vídeos para poder ensinar os trabalhadores de maneira teórica o que deve fazer e o que não deve fazer, eu acho que ajudaria bastante. Sim, ajudaria muito os trabalhadores. Poderia até mostrar o vídeo do acidente acontecendo e já mostrar ali os pontos que estavam errados, quais medidas poderiam ser adotadas para evitar o acidente, realmente. Mas vocês não acham que utilizar uma dinâmica mais cotidiana, talvez levar aquele tema que seja complexo para de uma forma que seja mais familiar para o trabalhador? Por exemplo, quando a gente vê muito nas aulas de física da escola, às vezes o professor está ensinando uma matéria complexa, só que ele vai lá e dá um exemplo disso acontecendo, às vezes num evento que a gente vê isso todo dia mesmo. Com certeza, utilizar formas de ensino que você faz no cotidiano, eu acho que ajuda bastante, porque é algo que você faz e já tem facilidade de entender. Então, passando um vídeo, passando algum exemplo de algo que aconteceu, que acontece cotidianamente no dia, acho que é mais fácil do trabalhador sim entender. Sim, também podemos trazer a parte de observação, por exemplo, um trabalhador que trabalha na obra civil, novamente, citando esse trabalho, poderia trazer um ponto de observação, como olhar uma obra. Por exemplo, você está passando na rua, você vê um monte de obras em construções, obras que estão lá irregulares, outras que estão mais ou menos ali no padrão com as NRs, entendeu? Então poderíamos fazer meio que uma observação, pedir para eles observarem para poder adotar esse sistema. Principalmente nessa área de construção, né? Que é uma área de serviço que acontece bastante acidente. Essa é uma metodologia que até o nosso próprio curso realiza também. A gente já fez, verificou obras que aconteciam perto daqui da escola, que a gente viu várias irregularidades. Então, realmente é uma forma bem interessante de abordar esses assuntos que facilita o aprendizado. Uma dessas irregularidades também que a gente chegou a perceber foi 2 trabalhadores sentados na beira de um prédio sem cinto de segurança preso a algum lugar, entendeu? Teve também o caso do pintor também, que estava pintando o muro com aquele andaime que tava apoiado numa pedra, gente. E amarrado num poste. E nós perguntou se ele estava usando os EPIs de maneira correta, o que ele falou? Que ele não queria. Olha aí. Então, às vezes, eu acho que a conscientização do trabalhador ajudaria bastante sobre isso, né? Porque, às vezes, o trabalhador sabe que deve usar, mas não usa. Aí eu levanto a questão. Será que esses trabalhadores receberam algum tipo de treinamento para ter consciência desses riscos? Porque a gente sabe que... Saber eles sabem, né? Mas será que eles sabem aprofundadamente sobre esses riscos? Será que eles realmente sabem, tipo... Quais são as consequências deles estarem fazendo aquele trabalho ali, daquele jeito? Porque isso vem muito de cultura, né? O Brasil, no geral, ele não tem essa noção de cultura de segurança muito forte. A maioria dos trabalhadores, principalmente na construção civil, tem essa noção mais tradicional, mais velha, de não usar os equipamentos de segurança. Eu creio que muitos desses trabalhadores vieram da várzea, sabe? Vieram lá, tipo assim, não tem muita coisa para poder trabalhar, veio a oportunidade, ele foi e abraçou a oportunidade. Eu não julgo o trabalhador de não saber a maneira correta dessas coisas, mas eu creio que o trabalhador sim poderia procurar saber, ou a empresa que contratou poderia sim conscientizar melhor esse trabalhador, indicando igual essas maneiras que você ensinou de treinamentos, como jogos, essas maneiras, porque muito trabalhador às vezes
infelizmente, muitos trabalhadores de construção, por exemplo, não têm um ensino tão avançado. Então, eu creio que maneiras diferentes, sem ser de leitura, dessas coisas, eu creio que ajudaria bastante o trabalhador nessa área. Bom, temos também a questão cultural, né? Que muitos dos antigos falavam que EPI não serve para nada, acabando criando essa crença que EPI não vai adiantar muita coisa, um capacete ali não vai te impedir de morrer se algo cair na cabeça, entendeu? Então, tem essa questão cultural na qual perdão, a empresa poderia sim fornecer um aviso prévio, a obrigação da empresa avisar sobre os riscos que eles estão correndo, e o trabalhador também tem um direito e o dever de procurar os riscos que eles estão correndo, pois está ali a vida dele, entendeu? Não é a vida de alguém qualquer, que mesmo sendo a vida de alguém qualquer, ainda é muito importante, é uma vida. Eu creio que o trabalhador que entra nessa área deve, pelo menos, ter uma noção básica dos riscos que ele deve estar tomando com aquilo. Claro que, tipo assim, ele deve levar em consciência que ele vai trabalhar em altura, ele deve estar em consciência que ele vai mexer com produtos que às vezes pode prejudicar ele. Então eu creio que o trabalhador deveria saber, tipo, pelo menos o básico dos riscos que ele deveria sofrer, e ele poderia procurar mais sobre aquilo. E aí que vem a importância de realizar o treinamento em atividades muitas vezes insalubres, perigosas. Por exemplo, o caso, por exemplo, de eletricistas, por exemplo, da Energisa. Eles precisam passar por todo um treinamento para saber como é que realiza o protocolo ali de fazer a manutenção de um poste, como é que é utilizado os EPIs, como é que é realizar o trabalho em grupo ali, que normalmente é uma atividade feita em dupla. Então, realmente, o treinamento tem essa importância de conscientizar os trabalhadores, de fazer com que eles façam as atividades deles de forma mais eficiente, de forma mais produtiva e de forma mais segura também. Acho que o treinamento tem essa função de garantir também a segurança dos trabalhadores e evitar acidente de trabalho. Por isso que eu creio que vai de empresa para empresa, porque, por exemplo, essa empresa que você citou, a Energisa, eles tratam os trabalhadores muito bem, explicam da maneira teórica, da maneira prática, então os trabalhadores estão bastante conscientes do perigo que eles estão tomando e o que eles devem fazer, mas tem certas empresas que são diferentes dessa, que fazem de qualquer maneira e não dão tanta atenção para aquele trabalhador. É por isso que eu acho que a gente precisa aumentar realmente essa conscientização sobre a importância de realizar o treinamento dos funcionários, de promover essa conscientização e também sobre promover formas de você criar um treinamento. Porque às vezes a gente fala aqui de dar treinamento aos funcionários, mas como realmente você faz isso? Que ferramentas você usa? Que questões que você precisa não prestar atenção? Como é que você realmente vai fazer a dinâmica, o aprendizado? Como é que você vai criar as videoaulas? Então a gente precisa levar isso em consideração também. Com certeza. Por exemplo, na nossa escola a gente fez um trabalho que a gente teve que criar um treinamento assim, para os nossos colegas. Então a gente conseguiu ter uma noção mais ou menos do que a gente precisa ter como base na hora de criar um treinamento. Por exemplo, a gente não está lidando com crianças, a gente está lidando com adultos. Então a gente precisa respeitar a individualidade, o próprio livre-arbítrio desses adultos têm, porque eles não são crianças, eles não precisam ter aquele monitoramento constante, feito babá. A gente precisa dar um pouco mais de liberdade para eles. E também a gente também aprendeu um pouco sobre as ferramentas. Por exemplo, teve muita gente que fez a apresentação em slides. Então isso você consegue fazer com, por exemplo, apresentações de PowerPoint, Canva e outros programas, outros softwares que você consegue produzir esse treinamento também. Podemos usar também a didática na qual o ensino presencial igual ocorreu em um grupo, na qual colocaram a gente dentro de uma sala e falaram pra gente fazer tal coisa, só que sem muita informação prévia para depois a gente descobrir como que é feito, para demonstrar como é que a experiência de um trabalhador que entra no trabalho sem saber muito sobre aquilo que ele está trabalhando. No caso, fazer uma simulação de uma situação real, de um caso real ali que poderia acontecer em determinada atividade. Eu acho que isso é uma dinâmica bem interessante também. E esses aplicativos como PowerPoint, esses aplicativos que ajudam, são bastante simples de utilizar. Não são aplicativos que são bastante complexos, que são pessoas específicas que conseguem mexer. Qualquer um que estudar por um pouco período de tempo consegue sim fazer o básico ali e saber o que deve ser feito ali naquele aplicativo e poder estudar e adiantar cada vez mais.
Às vezes nem precisa de realmente pagar um curso, às vezes já tem aula na internet sobre isso, provavelmente ensinando como é que utiliza essas ferramentas do pacote Office, PowerPoint, Word, a planilha do Excel. Então, realmente é muito interessante isso, porque às vezes tem muitas empresas que não têm um treinamento, quando o treinamento poderia... o treinamento daquele setor é realmente simples de ser executado. Por exemplo, em ambientes de escritório, por exemplo, é muito fácil você realizar um treinamento sobre ergonomia. Porque, basicamente, não vai precisar de equipamentos complexos, você pode fazer só uma apresentação de slide, fazer ali uma dinâmica com todos os funcionários para realmente aprender como é que se realiza os movimentos corretos. Temos também a plataforma Senar MG, que tem diversos cursos da área de segurança do trabalho, na qual tem área rural, urbana, escritório, na qual tem muitos cursos ali de graça, entendeu? Que o trabalhador pode entrar e dar uma olhada ali, ver o que ele está cometendo de errado, passar para os seus colegas essa plataforma, entendeu? Ver o que eles podem melhorar na empresa, o que eles podem comunicar com o patrão que está sendo acatado ali, o que não está sendo acatado, entendeu? É uma ferramenta gratuita, né? E infelizmente esse site ele não é tão conhecido assim por qualquer pessoa. Então, cabe à empresa informar os trabalhadores que existem sites que eles podem utilizar para poder fazer esses cursos gratuitos. Não só a empresa fornecer o curso, mas ela pode ver em sites que contêm cursos gratuitos e confiáveis. Sim. No caso, o Senar MG ele é muito voltado para a área rural. Eu, pelo menos, nunca vi um site de curso gratuito, de capacitação de profissionais, que seja de outras áreas também. Então, acho que é importante a gente aumentar essa conscientização, promoção, para expandir esse tipo de iniciativa, que às vezes pode gerar muitos benefícios, tanto para as empresas do nosso país, para o Estado. Então, realmente é uma questão muito importante. Eu tenho uma pergunta, na verdade. Esses cursos online, eles podem causar um pouco de falta de atenção na hora que o trabalhador está estudando aquilo, porque é totalmente diferente você ir num curso presencial, escutar o palestrante, do que você entrar em um curso online e acabar se distraindo com qualquer coisa. Eu acho que isso entra a questão do ensino híbrido, que é basicamente você fazer essa mistura de aulas online com aulas presenciais, porque às vezes o profissional ele lê o conteúdo, mas tem algumas dúvidas, às vezes lê com falta de atenção, mas na hora presencial, que ele vai estar realmente com um tutor ali ensinando ele, talvez ele consiga fixar mais conteúdo e realmente ser capaz de executar aquela atividade corretamente. Tipo uma aula de fixação, né? Igual eu tinha citado no começo, mas atrás, questão de pelo menos 2 vezes por semana ter uma aula teórica, outra prática, entendeu? Ter um treinamento periódico. Sim, um periódico, pelo menos 2 vezes ao mês ali, uma semana sim, outra não, entendeu? Aí a outra sim. Então, tipo assim, pode ajudar muito o trabalhador nessa parte, e dentro desse intervalo de tempo ele pode utilizar o Senar MG para aprender mais coisas. Inclusive o Senar MG disponibiliza até mesmo certificados, entendeu? Exatamente. Voltando um pouco naquele tema de cursos que você pode fazer com jogos, esses treinamentos que você pode fazer com jogos, teve um cara que chegou para mim e perguntou se Minecraft poderia ajudar o trabalhador a aprender sobre essas coisas. O que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, jogos no geral eles têm uma certa parte didática também, principalmente o Minecraft. O Minecraft até tem aquela versão educativa que é feita para normalmente estudantes de ensino médio, que tem toda essa questão, já bota questões de física, biologia, mas é importante a gente saber que tem essa diferença entre o videogame e a realidade. O videogame, ele, por mais que ele tenha um certo caráter didático, a principal função dele é ser lúdico. Por exemplo, tem muitos jogos, por exemplo, Call of Duty, Assassin's Creed, que eles abordam questões de história, porém não é exatamente 100% realista. Você vai ter coisas que foram colocadas pro roteiro da história, não realmente são equivalentes à realidade. Bom, podemos citar também que nesse jogo Minecraft, na qual você perguntou, temos a questão de construir, na qual poderia ter sido criada ali
um servidor, tem aqui sistema de servidores com um ensino, mas muitas vezes seria muitas crianças entrando no servidor ali, construindo coisas no servidor, não prestando nada atenção no negócio, tá ali para diversão, entendeu? Não Pode está atrapalhar interessado no curso em si que está sendo passado por lá. Eu acredito que o Minecraft é uma coisa interessante você utilizar na educação infantil. Sim, Tanto para crianças, às vezes, o ensino fundamental, quanto para o ensino médio. Porém, eu acho que para o trabalhador, acho que você tem ferramentas mais interessantes de trabalhar em relação a isso. Mas é uma coisa interessante também de ser abordada. é um tema meio um tabu no tema, na verdade, né? Por conta de muitas pessoas terem meio que um preconceito com o jogo, sim, meio que preconceito com o jogo como uma forma de ensino. Eles olham, não, o jogo, até mesmo nós, de vez em quando olhamos assim, não, o jogo não ensina nada. O jogo, tem muitos jogos aí que realmente não ensinam nada e tem outros que ensinam poucas coisas, igual você mesmo citou Assassin's Creed, que tem pequena parte da história, pelo menos algumas da franquia, entendeu? Então, obviamente, foi tudo criado dentro dessa parte assim, tem poucas partes, mas temos ali um pouco de verdade. Eu creio que mais, tipo assim, na parte de jogos, foi como eu disse. Eu creio que seria mais abordado esses jogos, esses videogames, para a área da criança, infantil. Sim. Porque ajudaria a fixar na mente da criança o que, tipo assim, por exemplo, o Minecraft, se você ficar muito alto e cair, você toma dano. Sim. Você pode acabar morrendo. Então, isso é uma forma de ensinar a criança que um lugar muito alto pode causar algum risco para aquela pessoa. Desenvolve aquele senso comum que a criança às vezes precisa aprender, questões como criatividade mesmo. Porém, eu acho que no quesito de treinamento nas empresas, um treinamento voltado mais para adultos, eu acho que os jogos utilizados eles precisam ser criados e voltados apenas para a função didática, porém adaptados de forma que possam ser lúdicos para os trabalhadores, de forma que possa ser divertida, porém o objetivo principal sempre vai ser o ensino. Algo que chame a atenção do trabalhador, mas que não chame totalmente a atenção para desviar o ensino dele, desviar o aprendizado, mas sim prender ele no aprendizado. Realmente. Em relação ao treinamento também, eu acho que outra questão que a gente merece ser abordada é em relação à clareza e transparência do conteúdo. Por exemplo, quando você está assistindo uma palestra educativa, é muito importante que o palestrante ele tenha uma oratória muito boa, ele consiga falar bem. Não só na questão de, por exemplo, a questão de como ele fala mesmo, das palavras serem claras, de você conseguir entender bem o que ele está falando, como também na própria forma como ele organiza e aborda o conteúdo, ele falar de uma ordem que seja fácil de aprender para as pessoas que muitas vezes são leigas naquele assunto, não tem realmente nem mesmo conhecimento básico do tema que ele está abordando. Sim, outra coisa que temos que prestar atenção também na hora de passar tal treinamento é a questão das pessoas leigas no assunto, que, convenhamos aqui, muitos dos novatos poderiam ter tido tal treinamento, o conhecimento se tivesse buscado, mas muitas vezes não buscou, como aqui mesmo na escola, a qual acontece tipo assim, você tá ali, tem um curso técnico de segurança, mas você não presta atenção no que está sendo falado, você tá ali, a professora é legal, a professora não passa dever nenhum, e isso acaba tipo assim, te deixando mais leigo no assunto, entendeu? Você muitas vezes está mexendo no celular, agora por mais que não possa, antigamente, ano passado, muitas pessoas mexiam no celular e não estavam nem ligando pro curso. Então, é algo que tem que ser monitorado, entendeu? Essa questão da pessoa leiga tem que ter uma atenção a mais para poder explicar de uma forma que elas entendam. Eu creio que também como falaram, naquele ensinamento de oratória é muito bom, mas eu creio que o ensinamento de aula prática é igual. Muitos professores do curso passam uma aula mais prática para nós. Todos os alunos prestam atenção e gostam de participar dessa aula mais prática. Essa dinâmica diferente faz com que prenda mais atenção. Que chame a atenção daquele estudante, ajuda mais a fixar aquele assunto, aquele tema na cabeça daquela pessoa. Sim, e gera uma memória boa também da escola, porque, vamos convenhar, muitos de nós saímos aqui com memórias não muito boas da escola, não muito agradáveis. E esses treinamentos, assim, é um momento para você aproveitar para poder socializar e aprender junto, entendeu? Você ter essa dupla dinâmica de benefício. Mas eu acho que essas questões elas vão ser muito vistas na hora de entrar no mercado de trabalho. Sim. Porque, por exemplo, as pessoas que realmente se capacitaram, aprenderam as matérias do curso, elas vão ter facilidade de encontrar emprego e de se manter no emprego. Já as pessoas que às vezes não precisaram atenção, elas vão chegar no mercado de trabalho e vão acabar não realmente conseguindo se manter muito tempo na empresa. A mesma coisa com os treinamentos.
mesmo. Porque às vezes o treinador ele recebe a capacitação, mas ele realmente não quer aprender, ele não quer realmente entender aquele assunto. Então, na maioria das vezes, ele acaba sendo despedido e sendo colocado no lugar um trabalhador que realmente está inspirado para aprender, que realmente quer se capacitar naquela função. Alguém que tem aquela paixão, aquela chama dentro de si para aprender algo novo. Tem aquele diferencial. Tem aquele diferencial para aprender algo sobre o emprego. Tem um interesse em si, entendeu? Não alguém que está lá, eu vou estar aqui só por dinheiro. É uma pessoa que tem a paixão. Exatamente. Porque, querendo ou não, a vida é uma competição, né? O melhor Sim, principalmente se destaca, no mercado de trabalho. Principalmente no mercado de trabalho. O melhor se destaca e o que se destaca é que geralmente é o contratado. Sim. Porque a empresa quer o melhor para ela, ela quer os melhores trabalhadores, ela quer o melhor assunto, a melhor pessoa. Então ela não vai pegar qualquer um, ela vai pegar uma pessoa que realmente saiba daquilo e está interessada naquele tema. Acho que isso pode até contribuir para a carreira profissional dos trabalhadores. Que às vezes ele entra numa empresa, recebe o treinamento, fica lá durante alguns anos, porém resolve mudar de empresa, recebe uma oferta melhor, e ele vai para a empresa, além de ter a experiência, ele vai ter também aquilo que ele aprendeu com o treinamento que ele recebeu. Então, isso vai gerar benefícios para ele, até mesmo quando ele sair da empresa. Ele vai ter um currículo melhor em comparação com outras pessoas que às vezes estão competindo por aquela vaga. Porém, o fato de ele ter, às vezes, aquela experiência, aquela capacitação de um treinamento que ele fez há muito tempo atrás na empresa que ele costumava trabalhar, pode acabar beneficiando a carreira profissional dele. Então, essa questão de experiência conta muito no mercado de trabalho, porque temos a questão do currículo ali, na qual pode ter seus cursos, seus certificados ali, mas o que vai chamar mais atenção, que vai dar uma boa primeira impressão para você ser contratado, é o tempo de experiência que você tem. Muitas dessas empresas olham mais essa questão de experiência em vez de currículo, que é uma forma boa em certo ponto, mas ruim, pois um trabalhador novo nesse mercado assim, ele não tem experiência nenhuma e perde muitas oportunidades. Então a experiência em si é algo que conta muito, mas que devemos abranger mais também trabalhadores com capacidades para ter tal experiência. Exatamente, porque às vezes pesa um pouco mais a balança. Às vezes o trabalhador tem 10 anos de experiência, porém só tem um curso profissionalizante, técnico, enquanto você tem um trabalhador que às vezes tem 2 anos de experiência, porém ele tem 3, 4, 5 cursos técnicos que acaba pesando mais ali na hora de contratar ele para a empresa. Eu creio que deu para explicar bastante coisa aqui sobre o assunto, que é o treinamento, a parte de jogos, a parte de transparência na hora da fala, não pode ser qualquer palestrante, o trabalhador pode sim procurar. Então, eu acho que essa nossa conversa aqui rendeu bastante tema e eu acho que vai ajudar bastante as pessoas que estão olhando, que estão vendo positivamente. Elas vão aprender o que realmente é a área da... Essa questão dos treinamentos, cumprir o seu propósito de conscientizar as pessoas em relação às formas de treinamento, de como treinar ele mais interessante, da importância dele. Então, eu acho que esse episódio acabou sendo rendeu bastante. A gente conseguiu abordar bastante coisa. E não só conscientizar as pessoas, mas também a si mesmos e empresas também. Vamos citar exemplos aqui, você trabalha numa empresa, você é consciente que está de tal forma errada, tenta conversar ali com o seu patrão, com quem te empregou ali, entendeu? Ou até mesmo com a pessoa que está cometendo tal erro para salvar uma vida. Salvar vidas conta muita coisa, vidas é importante. Porque às vezes as pessoas ignoram o treinamento justamente para achar chato e tal, mas não é exatamente bem isso. Ele, na verdade, é bem importante, ele gera mais benefícios do que prejuízo para a empresa e para o trabalhador. Sim, muitas das vezes dão mais atenção a amigos do que pessoas que estão lá palestrando. Mas, exatamente. Enfim. Então é isso, gente. Nossa conversa aqui tá finalizada. Espero que tenha ajudado bastante vocês que estão olhando esse podcast que nós preparamos com muito carinho. E fica agora para o próximo episódio. Até mais.